Oi, Letícia. Oi, Adriano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passaram bem a semana? Bom, é uma pergunta retórica, mas vamos dizer que passamos bem, né? Vamos Tudo dizer que bem, sim, né, Adriano? vivo, né, Letícia? E Apesar da aí? correria, tá tudo bem aqui. Espero que Isso esteja aí, tudo bem aí também. correria. O dia que não tiver correria, a gente estranha. Então, nós estamos aqui hoje com a nossa terceira entrevistada para o quadro Trajetórias, e a entrevistada de hoje é a Bruna, formada em Serviço Social pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela terminou em 2017, fez estágio, né, no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e também em outras duas instituições, que são Centro de Valorização da Criança, SCVC, e Associação Comunidade de Mãos Dadas, todas essas instituições na cidade de Santos. E aí, Letícia, fala um pouco para a gente quais são as outras habilidades dessa nossa entrevistada de hoje. Eu estava dando uma olhadinha aqui, Pri. Nossa, ela é profissional com experiência em relação direta com público e cliente, que é uma coisa, né, difícil. Ela tem conhecimento de técnicas de prospecção, venda, gestão de equipes, controle de metas e resultados, desenvolvimento de pessoas, elaboração e implantação de ações de motivação e incentivo, e entre outros. E muita coisa interessante, e o Adriano vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela. Bom, a Bruna é tudo isso e mais um pouco, né? E ela sempre teve essa coisa de lidar com pessoas, gosta de lidar com vendas, né? Por isso escolheu ser assistente social. Aliás, é uma profissão para ser melhor, né, abordada até aqui, porque muita gente às vezes tem uma noção um pouco distorcida, né, do papel do assistente social. Como ela mesma se define, ela é brasileira, caiçara, recém-saída de Portugal e agora descobrindo Londres, né? Em busca da liberdade geográfica e financeira. Então, é uma romântica no fundo, né? Ela também é CEO e fundadora do Serviço Social e Debate e trabalha apoiando empresas em seus desafios como assistente virtual. Uau, quanta coisa, hein? Aqui a gente só tem, ó, entrevistados de alto gabarito aqui. Aqui a gente se assusta nas apresentações, né? A gente não tá sair correndo, às vezes, que você fica pequenininho, né? Exatamente. Então, vamos dar aí as boas-vindas, né, à Bruna, falar que é um prazer para a gente tê-la aqui, para saber um pouquinho mais do trabalho dela, de assistente social, dessa vida dela entre as andanças aí pelo mundo. E já aproveito, né, peço para ela completar alguma informação que a gente deixou de falar. Então, Bruna, seja bem-vinda. Faça aí algum comentário a respeito da sua vida, caso a gente tenha esquecido de falar alguma coisa. E já aproveita e fala também para a gente, já conta um pouquinho. Quais foram os motivos e os objetivos que te levaram a sair do Brasil? Ah, não dá para colocar no LinkedIn, mas também pode ser mãe do Marley, né? A tutora, para quem não gosta de mãe de cachorro. Pronto, aí é tudo isso mesmo. E eu não acho que é muito perto dos outros, porque se cada um de nós for elencar tudo que a gente já fez desde que começou a vida profissional, cada é uma vara grande. A gente realmente, quando. E foram os momentos em que eu fiquei sem trabalho, em que eu pensei assim, peraí, deixa eu ver o que eu sei fazer para ver aonde eu vou mirar, porque a minha necessidade é sempre pagar os boletos, né, no fim do mês. Então, essa sensação de urgência sempre me fez organizar essas listas, e eu tenho 35, eu comecei a trabalhar com 13, é normal a gente acabar variando muito nas funções, mas essa minha característica de falar muito, eu sempre falei muito, de família, essa é uma das minhas principais características. Trabalhar com atendimento ao público é muito fácil, né? Então, quando eu imigrei, foi o mesmo processo. Foi atendimento ao público desde o começo, porque, tirando no inglês, mas no português de Portugal também foi fácil. É uma via mais prática, e geralmente vendas você tem uma chance de ganho mais flexível, mais fácil, mais abrangente, você não fica limitado só ao rendimento fixo, né? Então, tirando tudo isso que vocês viram aí, eu nunca atuei como assistente social, tá? Então, eu me formei, e logo que eu me formei, eu já viajei. Então, eu não tenho essa felicidade, que é toda escolha tem uma renúncia. Acho que não tem frase que é mais sincera do que essa. E a minha escolha de viajar me fez renunciar à escolha de atuar como assistente social.
Então, uma balancinha, né? Eu vou trabalhar no Brasil como assistente social e vou ter uma média salarial limitada, porque existe essa dificuldade, existe esse ponto limítrofe no Brasil para assistente social, e eu acompanho os meus colegas de graduação, que hoje são profissionais já formados há 10 anos. Eu comecei a graduação um pouco antes, e teve gente que já se formou, e aí teve gente que... Enfim, a gente vai conhecendo... A graduação, ela não é aquele tempo certo, né? Você não conhece as pessoas nem na escola, né? Os aninhos ali completos. Cada pessoa está num período, então tem gente de todas as formas. E é um espaço socioocupacional muito complicado e de muitos desafios. Então, eu tinha certeza de que eu não queria ser concursada e de que eu não queria trabalhar no terceiro setor, que são as ONGs e tudo mais, com aquele salário limítrofe de R$ 3.000 por mês. Se fosse para ganhar isso, eu preferia outras experiências que palpitavam aqui forte dentro de mim. E aí foi quando eu escolhi migrar. Que, como disse o Adriano, porque ele me conhece já desde 2004, libriano como eu, as minhas decisões elas são muito tomadas por parte da emoção mesmo. Então, com base em rompimentos de relacionamento, com base em alguma coisa emocional da qual eu preciso me afastar ou da qual eu quero me aproximar. Então, eu não sei agir só com a razão, apesar de conseguir definir as coisas com muita racionalidade nesse processo, né, de imigração. E aí foi um rompimento de um relacionamento que já era à distância, mas que eu ia morar com essa pessoa no país em que ela morava, que era os Estados Unidos, e que aconteceu quando eu me mudei para lá de fato, que me fez voltar para o Brasil, repensar. Em um mês eu repensei para onde eu ia, porque eu já estava com todas as malas feitas, e aí eu decidi Portugal. E aí eu decidi Portugal porque a minha família é portuguesa, a minha família por parte de mãe toda veio de Portugal, a geração dos meus avós toda veio de Portugal. E aí minha tia tinha feito a documentação da minha avó, né, ficou toda certinha, então para mim estava muito tranquilo fazer a minha nacionalidade. Eu fiz a da minha mãe, fiz a minha, e com tudo pronto, comecei esse zigue-zague, né, Estados Unidos, Brasil, Brasil, e aí fui para Portugal por incentivo de amigos, que tinham amigos que estavam lá, e fui por causa da língua, que seria mais fácil. Fui com a intuição, mas depois descobri que muita gente faz isso, de que Portugal é a porta de entrada para muito imigrante, né? No meu caso, muito tranquilo, porque eu tenho passaporte português, tenho cartão do cidadão, que é a identidade, né? E a maioria das pessoas vai porque a documentação para você se tornar não é cidadão, mas para você ganhar a residência, né, conquistar a residência é mais simples do que outros países da Europa. E aí, depois de 2 anos, também por um motivo emocional, mas aí juntou também a insatisfação profissional e um pouco de questões que eu já não me alinhava em Portugal. Eu tenho um casal de amigos que mora aqui em Londres e que vivia um deles me dizendo: vem, 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 vem. E aí um dia eu liguei para ele e falei: olha, tá acontecendo isso, estou pensando em ir, porque também faltavam 6 meses para o Brexit. E aí a gente estava ali com a porta estava baixando e eu tinha que passar por baixo. E aí eu passei por baixo da porta, cheguei aqui em setembro, eu passei com a nota de raspão, né? Cheguei com tudo correto, como uma cidadã europeia, e isso acabou em 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2021, ninguém mais que é europeu pode entrar com essas concessões. Então eu vim para cá trabalhando com uma empresa de Portugal, e depois fui fazendo a transição, né? Porque eu queria ir para a rua, queria trabalhar e conhecer as pessoas aqui, conhecer as ruas, e para isso você tem que estar no mercado de trabalho local, eu acho, né, que não tem muita alternativa. E aí eu saí de tudo isso que está nesse currículo, então, tirando a parte que eu nunca atuei como assistente social, que eu sou mãe do Marley, o que falta nesse currículo é que aqui em Londres, há 8 meses, eu exerço a função de cleaner. Então, aqui você pode ir como porta de entrada, né, para o mercado de trabalho. Você pode trabalhar em restaurantes, em pubs, você pode trabalhar em hotéis, você pode trabalhar com limpeza. E eu estava numa estafa mental muito grande, por causa do trabalho remoto, pandemia. Eu fazia não 8 aulas, mas 8 videochamadas de 1 hora cada por dia. Eu chegava no final do dia, eu não queria escutar nem meu pensamento, e aí eu falei: acho que eu vou fazer cleaner porque eu vou aumentar o meu ganho salarial muito. Eu dobrei o meu ganho salarial.
eu tenho liberdade, porque eu vou gerir o meu tempo, é uma escala privada, são clientes particulares, que em 2 meses, dentro de uma empresa, tipo um app, tipo Uber, né, de motorista, tem app para isso aqui também. Então, você se cadastra lá como uma pessoa que faz um serviço e as pessoas contratam para você ir lá fazer num determinado período de tempo. E eu fui transitando essas pessoas para o privado, e já fazem aí 6 meses que eu tenho só clientes no particular. Mas é assim, eu tenho um problema, eu tenho um médico, eu não preciso justificar para mais ninguém, eu só aviso, não vou. E aí foi incrível, porque 70% dos meus clientes não são ingleses. Então, deu esse acréscimo cultural. A gente conhece um monte de gente de um monte de país, e é super divertido. E é um trabalho que é muito introspectivo, eu consigo ficar quieta o dia inteiro, só escutando entrevista, podcast, jornal, minha diversão básica de ficar escutando a CPI. E aí eu vou embora. Então, eu estou nessa fase. E agora eu estou transitando, voltando para o digital, porque vai vir um próximo capítulo aí em 2022. Mas essas são as 3 coisinhas que faltam e os principais motivos que me fizeram transitar, né? Claro que tem muito mais coisa legal em imigrar, mas os principais aspectos são esses. E eu tenho uma dúvida, Bruna, assim, como que é ser mulher, né? Porque você foi sozinha, isso? Como que é ser mulher e de um país que é a periferia do capitalismo, né? Como que foi chegar aí? Teve dificuldade, teve preconceito, teve desafio? Fala um pouquinho para a gente, porque assim, você é a nossa primeira entrevistada que está morando fora. Então, eu acho que o nosso público também quer saber um pouquinho como que é essa experiência, se tem dificuldades, se não tem, que tipo, né, de dificuldades que é possível encontrar ao morar fora, ao optar por morar fora. Primeiro que vai da leitura de mundo que a pessoa tem, né? Então vamos partir da minha leitura de mundo, que é uma leitura de mundo extremamente ácida e crítica de alguém que vem de uma profissão que o marco é o marxismo. Então eu vou ler o mundo desse jeito, né? Eu vou ler o mundo a partir de uma ótica feminista, eu vou ler o mundo a partir de uma ótica de uma família de mulheres que sempre foram as decisoras, todas as minhas 2 avós, a minha mãe, então tem essas questões. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque eu tenho colegas, pessoas que eu conheci em Portugal, mulheres com as quais eu me relacionei, amizade, trabalho, que nem sempre tiveram a mesma perspectiva que eu, ou demoraram a perceber. Então, depende do quanto que a sua lupa está limpa, né? Do quanto que você está olhando para as coisas de forma crítica de verdade, a ponto de você se pôr em questão o que está acontecendo. Então, em Portugal é mais difícil do que aqui, porque além dessa questão, né, Portugal se acha, vulgarmente dizendo, dono do Brasil, né? Nós construímos vocês e vocês agora vêm aqui invadir a nossa terra. Então, tem essa questão. Em Portugal, a mulher brasileira ela é extremamente desrespeitada, subjugada, então, por muitas vezes, isso nem é claro. Às vezes tá? Já fui chamada de prostituta, já aconteceram coisas em ambiente de trabalho, eu de blazer, de calça social, o que não justifica a roupa, mas que já causaria, de fato, um distanciamento, né, de qualquer imagem que eles tenham, né? Mas e acontece de forma velada. As pessoas não te incluírem. Por exemplo, a gente está num churrasco. E aí as pessoas. Você está ali. Mas é como se você não tivesse. As pessoas não te escutam. Se você fala, a sua frase morre. Tem isso assim. No seio de famílias portuguesas, isso acontece. E quando as pessoas descobrem que eu sou portuguesa, pela documentação, muda a tratativa. Mas é um país extremamente machista e xenofóbico, então é bem mais complicado do que aqui. Eu não sei, e talvez seja por isso, Inglaterra, Londres, né? Mais de 40%, se eu não me engano, são de imigrantes, né? Então, aqui é muito difícil, a não ser que você vá para o interior da Inglaterra, mas é isso, todo mundo tá vindo de algum lugar, então é mais simples. Tem o estereótipo da mulher brasileira, ok, mas nunca me aconteceu aqui. Talvez até por causa do idioma, talvez porque eu já tenha vindo carimbada de Portugal e já sabendo como, né, lidar. Na questão de ser perigoso ou não,
a gente vem do Brasil com hábitos, né? Isso já é normal, você não anda na rua 100% relax, você não entra num ambiente 100% relax. Se você está num ambiente que só tem homem, você já vai, né, clicar aquilo, fazer aquela fotografia. Então, você aprende a relaxar, na verdade. No começo da viagem, você fica sempre muito insuspeita. A minha primeira noite no hostel em Lisboa, teve um momento no quarto coletivo que só tinha eu de mulher. Mas aí você vai aprendendo a ressignificar, porque apesar de ser perigoso, tem histórias, claro que tem casos, é diferente. Na Europa você consegue, e esse é o meu receio quando eu for para o Brasil, que eu vá me sentir muito relaxada e esqueça de ligar alguns sistemas de alerta que eu já fui desativando, né? Então, você acostuma depois porque aqui é mais tranquilo, mas é isso. Na verdade, meus colegas portugueses, que foi onde eu tive mais amigos, né, do que aqui, ingleses, eles falam, relaxa, você não está no Brasil. Porque passa alguém, você olha, passa, né? Então, assim, hoje, por hábito, eu estava outro dia no restaurante, sozinha, no intervalo de um cliente e outro, e quando eu olhei, eu estava no subsolo do restaurante. É muito comum aqui, né, as casas, os restaurantes terem subsolo. Como tem janela, só tem uma escada. E quando eu olhei nas mesas em volta, só homem. Mas foi só um estado de alerta comum, que acho que os meus 33 anos, porque eu fiz 34 aqui, né, me trouxeram, e que nesses 1 ano e pouco que eu tô aqui, eu tô... Ah, tá bom. Você vai... Em Portugal, não. Em Portugal você ainda tem que ficar bastante, porque a mulher brasileira em Portugal ela é extremamente objetificada, né? Então você ainda fica bastante preocupada. Eu tive várias amigas que, né, foram assediadas fisicamente trabalhando, então em Portugal você ainda fica mais alerta, mas você vai desacelerando. Aqui você anda sem medo, assim, sabe, de noite. Parece demagogo dizer, mas é verdade. Você relaxa mais, você se sente muito mais seguro. Você consegue deixar o celular em cima da mesa, você anda com o celular na mão, você fica mais tranquilo. Não que não ocorra, acontece, mas é mais tranquilo. Engraçado isso que a Bruna. Bruna falou agora. Ô, Letícia, desculpe. Não, mas Que bateu uma coisa tão grande aqui, assim, eu estava ouvindo o podcast do História FM, Priscila, e num momento lá, numa discussão sobre escravidão, um dos entrevistados, o professor Napolitano, aqui da USP, ele disse que uma vez dando uma palestra em Portugal, ele disse que ele sugeriu em Portugal que Portugal se desculpasse, né, pelos crimes cometidos durante a colonização. Uma coisa que já é muito, não vou dizer comum, mas frequente entre várias nações, né? Desculpa por isso, desculpa por aquilo, não sei o quê. Diz que em Portugal gerou uma reação tão absurda, porque é isso que a Bruna acabou de falar. Né? Os portugueses ainda têm na cabeça aquela história de 500 anos atrás, dos descobridores, aqueles que levaram a civilização ocidental, que levaram, né, tiraram os selvagens da situação que estavam. Isso é muito mais arraigado. Aí você vai para Londres, né, que também não está longe, né, do Império Britânico, até mais posterior, mas é que é uma cidade cosmopolita, né? Você tem gente do mundo inteiro convergindo. É a maior cidade da Europa, né, mas com gente do mundo inteiro. Talvez essa questão de ter ligações históricas com outras partes do mundo tenha trazido, né, para a Inglaterra essas pessoas que dão essa perspectiva mais diversificada. Eu lembro que a Bruna estava conversando comigo logo que ela chegou em Londres, assim, eu cruzei aqui, um cara me deu comida, ele é do Irã, o outro não sei da onde. De onde ela mora, as pessoas levam comida para ela, conversam na rua, né? Aqui, quando é que você encontra isso? Alguém te dá comida hoje, não? Primeiro, que dar comida hoje está difícil até, né? Dar comida para alguém, eu quero achar que a comida vai estar envenenada, e vai estar, porque aqui está acontecendo essas coisas. Então, é um negócio interessante. Ai, Bruna, não é perigoso? Cara, você estava no Brasil, né? Você está em Londres sozinha, é outra pegada, né? Essa coisa de que na falou de desarmar, vir para cá, eu acho que você vai sentir até, Bruno, porque a situação aqui, até para a gente que estava, você tem contato com os seus familiares, que a coisa aqui está ficando brava, né? Eu ainda vou conseguir registrar, é que eu não tenho coragem, eu não me sinto mal, mas eu passo toda semana na frente da Praça Duque de Caxias, aqui no centro de São Paulo, perto, para quem não conhece, de onde é a Cracolândia, né?
uma foto daquele lugar é um campo de refugiados. Você tira uma foto daquela praça, você vê e não coloca a legenda, as pessoas podem... E se colocar Damasco, Síria, não sei o quê, vão achar que é. Né? Então, e talvez você sinta um impacto bem forte com relação a isso, porque a gente vive num país que discrimina, que é violento, e a gente se preocupa. Né? Bruna, você está sozinha em Londres, sorte sua. Primeiro, você não está sozinha, você está com o Mário. Né? E não é bem isso, né? É uma situação um pouco... Você tem que abrir a cabeça, é uma coisa que aqui está muito difícil. Letícia, com você. Imagina. Fazendo esse gancho sobre a sua volta no Brasil, né? Eu gostaria de saber se você tem planos para continuar com o nomadismo digital. Qual seria o seu planejamento para o futuro, que me interessou bastante? Lê, a mania de brasileiro, né? Já abreviei seu nome. Você acha? Imagina. Verdade. Quando o meu relacionamento, que eu tinha 2 anos e meio com essa pessoa que morava nos Estados Unidos, acabou, né? E eu voltei para o Brasil. E aí o maquinário ficou pensando, o que eu vou fazer? Vou só abrir um parênteses. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, e meu pai, posteriormente, teve um relacionamento durante 8 anos com uma pessoa. E eles terminaram e eu continuo fazendo parte dessa relação com ela. Ela e a família dela continuaram muito próximos de mim. Eu frequento a casa deles até hoje, né? E aí, essa minha ex-madrasta, a Rita, mandou para mim porque aí todo mundo ficou preocupado, tanto quando eu fui, quando eu voltei, todo mundo... A gente fica conversando, né, em casa. Eu posso dizer, seguramente, que os meus melhores amigos são a minha família, né? Pai, mãe, irmãos, que a Rita, apesar de ex-madrasta, eu considero como se fosse, né? E da minha família. E aí ela mandou para mim, Bruna, olha o que está acontecendo no mundo. Surgiu esse termo. E aí isso foi agosto de 2018, já estava rolando o nomadismo digital no Brasil há um tempo, mas ele estava dando aquele up na nomenclatura, né? Que é uma coisa que nos Estados Unidos já acontece há muito tempo. Eu namoro o nomadismo digital desde agosto de 2018. Eu gostava da ideia, eu não sabia que ela tinha um nome. Eu sempre gostei da questão nômade, né? A gente sempre brincou em casa que minha mãe é meio nômade, sempre muda tudo de lugar. A gente morou em algumas casas diferentes, né? Ao longo da vida. E eu sempre gostei muito de mudança. Então, o nomadismo em si, eu sempre me identifiquei com o conceito. Depois eu fui entender melhor de onde que ele vem, enfim, os povos nômades e tal. E aí eu fui namorando a questão do nomadismo e essa liberdade geográfica e financeira como atrelada à minha vida profissional desde agosto de 18. Só que eu pensei, pronto, bem português. Eu vou para Portugal e eu já vou experimentar uma das modalidades do nomadismo. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu não aluguei um quarto e não passei a morar sozinha logo de cara. Eu fiz uma modalidade que as pessoas usam que, dentro de uma crítica aí marxista, é um modelo de escravidão, né, do trabalho. Mas, romantizando para esse modelo nômade e capitalista, você troca a hospedagem por trabalho, mas você não trabalha 8 horas diárias. Depende muito do hostel, geralmente é em hostel, tem fazenda, tem tudo quanto é canto. Você faz troca do que eles tiverem de alimentação para os hóspedes, você também tem acesso. Se eles tiverem stand-up paddle, aula de surf, aula de yoga, qualquer coisa que eles tenham para o hóspede, você também tem acesso. E você tem uma cama, né? Às vezes num quarto separado ou com todos os hóspedes, em troca de 4, 5, 6 horas diárias de trabalho por X dias na semana. Então, eu experimentei durante 2 meses isso, enquanto eu ia procurando trabalho em Portugal. E isso foi interessante porque eu consegui mergulhar muito rápido na comunidade de Braga, né? A primeira cidade que eu morei e acabei ficando porque me apaixonei em Portugal foi Braga. Então, eu já conheci o dono da padaria, o dono da mercearia, o dono da lavanderia, porque eu tinha que me relacionar com eles para trabalhar, mas eu não tinha essa coisa fixa, eu podia ir para vários hostels, eu tinha outros hostels já, porque eu me aliei a uma plataforma chamada Worldpackers, que é brasileira, né? Que tem no mundo todo. E aí eu já tinha vários, fui cancelando os outros, porque eu gostei muito daquela cidade. Pronto. Então essa foi a única coisa que de fato eu experimentei, vamos dizer assim. Aí eu comecei a trabalhar a rigor em lugares fixos, dependendo de ir para um lugar fixo em Portugal, até que eu entrei numa agência e veio a pandemia.
A nossa agência, a agência que eu trabalhava, ela é uma agência que trabalha remotamente para com os seus clientes, só que a equipe trabalhava junta, parte dela, não toda. E quando veio a pandemia, todo mundo foi trabalhar em casa. Então, isso já seria de novo, um modelo do nomadismo, porque o nomadismo ele não implica de você estar viajando. O digital, né? Ele implica de você trabalhar de onde você quiser. Naquele momento, eu podia trabalhar da minha sala, de uma cafeteria, da casa de outra pessoa, tanto que um dos nossos colegas trabalhava uma semana da casa dele, outra semana ele ia para Lisboa ficar na casa dos familiares, daqui a pouco ele estava empreendendo no nomadismo também. E aí, quando eu vim para cá, pronto, eu trouxe o trabalho comigo. Eu fui morar primeiro em New Malden, que é no sul de Londres. Não deu certo morar naquela casa. E aí eu vim morar aqui no norte, em Edinburgh, e pronto, estava aplicando o nomadismo dessa forma. Só que eu ainda tinha aquela coisa pré-fixada, assim como o nomadismo pode ter, digital, você tem que bater o ponto, né? Tem que entrar numa hora, sair numa hora certa, e eu queria avançar para uma coisa que aí menos rígida, eu queria ter o meu próprio horário, a trabalhar por demanda. Mas não foi por isso que eu saí da agência, foi porque realmente a diferença salarial, conhecer Londres e algumas questões da própria empresa me fizeram querer sair. E aí eu startei de novo a questão do nomadismo, né? Vamos dar uma pausa, para eu mergulhar na cultura londrina, fazer uma grana, e foi muito legal, porque desenrola o inglês, você conhece muita gente, conhece os bairros, começa a conhecer a cidade. Então, eu precisava desse ato para mergulhar nessa cultura, porque também financeiramente eu não tinha viabilidade de me sustentar em Libra, né? Porque só se eu ganhasse em Libra ou tivesse um trabalho muito bom em Portugal. Porque em Portugal o salário mínimo são 665 euros. E quando você manda para cá, vira torno de 600, que tem câmbio. O salário mínimo na Inglaterra é de 1.200, 1.000 e pouco, libras. Então, quer dizer, eu ia ter que ter um trabalho muito bom, e já era muito bom o meu trabalho em Portugal, mas eu ia ter que ter uma mega classificação. E assim, é difícil você entrar no mercado de trabalho já lá em cima, né? A não ser que você realmente tenha grandes conexões. E aí, acontece que, por questões familiares, e não é nenhum problema, são festas, casamentos, vão acontecer alguns eventos ano que vem no Brasil. Algumas pessoas vão casar, outras pessoas vão fazer aniversário. E aí, essas pessoas, eu já tinha dito, se vocês forem resolver ter filho, resolver casar, resolver fazer uma coisa grande, me avisa com antecedência, porque eu não viajo sozinha, não dá para eu pegar tudo e, né, o Marley, ele exige umas documentações que têm que ser feitas com antecedência, né, alguns vistos, alguns exames. Então, as pessoas, quando souberam, datamos, me ligaram, e aí eu me dei um prazo para transformar a minha vida, sair de um trabalho que depende de mim fisicamente lá, e agora eu estou indo para o digital de novo. Então, agora eu estou já fazendo prospecção de clientes aqui em Londres, clientes brasileiros que empreendem aqui, porque tem muita empresa brasileira aqui. Então, cafeterias, lanchonetes, cabeleireiros, massagistas, manicures, tem de lavada, e eles têm muito cliente, porque tem muito brasileiro, além dos ingleses gostarem muito, né, dos estrangeiros. E pronto, é esse movimento que eu vou fazer nos próximos meses para voltar para o Brasil. Então, o nomadismo vai entrar de novo na minha vida, porque eu quero que ele seja agora algo permanente, mas como empreendedora, não como... Se tiver como uma outra fonte de renda trabalhar para alguma empresa, sem problema, né? Mas eu vou tentar fazer que isso seja o máximo possível sem bater ponto, assim, vamos, da forma mais clara, né? Bruna, perante tudo isso que você falou para a gente, eu achei super interessante. Eu já tive algumas amigas também que viveram tudo isso que você falou em outras cidades, outros países, como o México e tudo mais. Só que assim, a minha visão é de representação feminina. Eu vi apenas mulheres fazendo isso, né? De ir para outros países, verem outras formas de trabalho, trocarem trabalho por moradia. E eu gostaria de saber se você viu isso também, a grande representatividade das mulheres, ou se não, é igual aonde você está. Eu queria saber, porque eu vejo assim, muito mais as mulheres às vezes dando a cara a tapa e em tentar fazer uma coisa diferente. Imigrando, ou a questão do nomadismo digital? Nomadismo digital. Tá. Lá em 2018, quando a Rita, posso falar pelo nome? Todo mundo já sabe que é minha ex-madrasta, né? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Quando a Rita me mandou o nomezinho, nomadismo digital, eu fui googlar, né? Fui pro Google, e aí eu achei um cara
fantástico, que eu já vou eliminar essa sua dúvida. Oh, Jesus, o livro dele é o último aqui da pilha. Matheus de Souza, ele tem um livro chamado Nomadismo Digital. E a primeira pessoa que eu achei na internet foi o Matheus. O Matheus é top voice do LinkedIn de 2016. Olha, então é fácil achar, porque ele é um cara que está aí em vários lugares, né? E, à época, ele era casado com a Laís Schultz, e aí a Laís, nômade, junto com ele. E aí, nessa época, eu comecei a seguir os dois nas redes sociais. E eu peguei viagens Itália e Tailândia e um monte de lugares. Você falou México, um lugar que o Matheus vai e volta o tempo todo é México. Porque Parece que México é bem aberto. E ele ganha essencialmente em real. Então, você, no nomadismo, escolher países onde a moeda real vale mais, é muito inteligente. Fora que é lindo, né? E eu acho que as pessoas devem escolher muito o México, porque ela deve ter uma característica parecida com a Tailândia, que é um país que deve ter boa acessibilidade de internet, tem essa coisa meio cool das praias, quem gosta, né? Enfim. Então, Matheus de Souza já é um cara, né, que tá aí. Mas aí eu nunca me peguei pronto, eu me pego mais na linguagem que a pessoa tem e como que ela se manifesta nas redes sociais, porque se eu vou acompanhar no dia a dia, eu não quero ver foto do cara no espelho do elevador. Sacou? Eu com quero certeza. ver ali eu quero entender de onde que essa pessoa tira dinheiro para viver desse jeito, entendeu? Essa é sempre a minha dúvida. O que essa pessoa faz? Em ação. Eu quero saber quanto esse cara gasta, eu quero saber que aplicativo que ele usa, eu quero saber como é que ele compra passagem, eu quero saber se ele passa perrengue também, que nem eu, essas coisas, né? Aí eu fui conhecendo, porque eles vão gravando vídeo juntos, eles marcam o arroba um do outro, então nessas conexões eu cheguei na Debbie Corrano. A Debbie Corrano é a minha musa inspiradora, porque a Debbie Corrano tinha um relacionamento à época também com... Quando eu comecei a acompanhar, ela já não estava mais com ele. Mas ela começou o nomadismo com o Felipe Pacheco, que hoje também é nômade, né, digital, e eles já estão separados, mas eles têm até um podcast de conversinha com o ex no Spotify, você vê como eles têm projetos juntos até hoje, e eles começaram a viagem, segura o queixo, Adriano, viajando com 2 cachorros, vira-latas, que eles acharam nas ruas de São Paulo. Olha lá. E aí o menininho faleceu de câncer, e hoje ela viaja com a Lisa, que tem 13 anos, uma vira-lata caramelo. E assim, ela vai para tudo quanto é país com a Lisa. Então você vê a Lisa, sei lá, na Bulgária, você vê a Lisa na Itália, você vê a Lisa visitando uma fábrica de cerveja. Você vai por causa da cachorra, né? Óbvio. E aí, ela também... E o Felipe, então ela acompanha o Matheus, Laís, Felipe e a Debbie, né? A Debbie muito por causa da questão da Lisa, porque eu fico ligada nos problemas que ela passa e nas soluções que ela arranja para viajar com o cachorro. E aí a pessoa que conseguiu me dar assim, amplitude no nomadismo é um cara também... Pô, Letícia, quebrei todos os paradigmas aqui. Que eu só conhecia mulheres. Nenhum deles era meu amigo antes, então também tem essa questão. São pessoas que eu fui conhecendo por pesquisar o tema. Que chama Heitor, que é casado, namora com Maria, eles são... Ai, meu Deus, não é do Ceará. Ele vai me matar, esqueci. Todos são pessoas que eu converso porque eu fico mandando DM, a gente troca informação, e o Heitor acabou virando realmente uma pessoa muito próxima durante um tempo, porque eu gostei muito do trabalho dele. Ele tem um podcast chamado Podcast Nômade no Spotify, que ele já deve estar no episódio 160. Ele faz um por semana. Ele começou fazendo porque ele e a Maria começaram nômades e se viram ilhados. Caramba, como é que nômade vive? O que come? Como é que faz? Eu preciso conversar com nômades. Ele acabou voltando para o Brasil, mas ele ainda é um nômade porque ele trabalha de onde ele quiser. Ele só ficou no Brasil por alguns projetos profissionais que eles têm. E ele faz entrevista com vários. E aí ele faz entrevista com o cara desde que mora na van, que vende brigadeiro, que toca violão, que realmente leva a profissão no seu laptop, no seu notebook, no seu MacBook. Ele conversa com caras que trabalham no mercado financeiro e com caras que fazem colarzinho para vender na praia. E aí aquilo me deu... Eu maratonava, eu estava em Portugal trabalhando, indo de bicicleta para cá, passeando com o Marley para lá, e eu escutei, assim, quase todos. Eu parei quando eu vim para cá, porque aí eu precisava me concentrar no ficar, né? No criar uma casa, comprar uma planta, porque em Portugal eu não fiz isso em 2 anos, e aí eu senti falta de ter planta, de ter uma casa, de comprar copos, coisa que eu nunca tinha feito em 2 anos em Portugal.
Então, até que... Aí tem o Renato Ribeiro, que é um cara do marketing também, que explorou o mercado, explorou o nomadismo viajando e deprimiu. Que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. O cara entrou em depressão, claro que outras questões da vida, que é uma coisa que acontece muito comigo aqui em Londres. Eu não me vejo plenamente realizada e feliz. É um lugar que me causa um isolamento muito grande, climático e pandemia e uma série de coisas. E aí ele é meio down, assim, né? É uma arquitetura mais fechada, tem essa coisa meio... Eu acho, né? Portugal é muito mais florido, sol lindo. E aí o Renato fez o inverso, aí voltou, se cuidou, ficou, e aí viajou de novo. Então o Renato Ribeiro também é um cara muito massa. Acho que de homem marcante, além dos caras que fazem vida nômade porque viajam, 196 sonhos do Anderson, ou o Vida Infinda, o Eliezer, ou o Estevão pelo Mundo, esses caras viajam, né? Mas pessoas que trabalham e que acabam viajando, se você escutar o podcast Nômade, acho que tá pau a pau homem com mulher, viu? Mas essas são as pessoas que eu acompanho legal. mesmo. Acho que sim. Mas eles também discutem muito os desafios da mulher que viaja sozinha. E de mulher, uma mulher muito massa que eu sigo, porque aí essa é uma esfera muito difícil. É a mulher negra que viaja sozinha, que é a Sofia. É WH Sofia, é o Sofia o Instagram dela. Ela é super massa também. E ela hoje está na Itália, passou 1 ano e meio na Tailândia e começou pela América do Sul. Então eu vou acompanhando assim para ver. Realmente é um universo que me anima muito, assim. Eu gosto. Mas tá pau a pau, homem e mulher. Nossa, super bacana. Eu tive a experiência de ficar 1 ano na Croácia, né? E eu fiquei 6 meses no hostel. Depois eu fui morar num apartamento com brasileiras. E nesse apartamento veio uma das brasileiras e falou assim: olha, a gente precisa fazer parte de algum grupo. A gente fica muito isolada, são muitas mulheres num apartamento isoladas. E ali próximo existia uma academia de CrossFit. E a gente fez uma visita na academia e a gente viu que era uma academia familiar. Por que familiar? Porque existia, né, o dono, aí a mulher ficava lá também, eles tinham 2 filhos que ficavam na academia e eles tinham 2 cachorros que também ficavam na academia. Então ficava full time a família inteira. E aí a gente viu uma oportunidade, né, além de fazer atividade física, de se relacionar com pessoas ali da cidade, com a comunidade. E foi muito legal, porque eles receberam a gente super bem, e foi o momento que eu falo que eu tive uma família lá. Né, a gente ficava junto com as crianças, a gente levava os cachorros para passear, a gente fazia atividades de final de semana. Eu lembro que a primeira vez que teve um jogo do Brasil contra a Croácia, eles fizeram questão da gente assistir na casa deles. Nossa, era bem interessante. E como faz diferença mesmo, né? A gente fazer parte da comunidade. É totalmente diferente. Foi essa experiência de ficar isolado no hostel por 6 meses e depois ficar 6 meses junto com a comunidade, foi uma experiência muito, muito interessante. Priscila, faço eu ou faz você a pergunta? Aquela. Pode. Faz, eu tô morrendo de curiosidade. Pode fazer. Eu já conheço. Então, Bruna, eu estou muito curiosa para saber sobre o Marley, porque eu sou apaixonada por cachorro, o Adriano também é. E quando ele me falou que você tinha um cachorro, que você viajava com cachorro, eu já virei sua fã já. Então eu quero saber assim, quem que é o Marley? O que que ele representa na sua vida? Por que que você escolheu o Marley como companhia? E eu queria saber também assim, ele atrapalha seus planos? Mas isso é uma pergunta que é para você responder para o público, porque eu, como tenho cachorro e o Adriano também, a gente sabe que eles vêm para somar, né? Mas fala então para a gente. Eu acho que é que nem a maternidade, te priva de uma série de coisas e as mães se sentem culpadas. Não estou comparando maternidade com cuidar de cachorro, estou dizendo que eu convivo com mães e eu acompanho muito esse debate do quanto elas se culpam por se sentirem privadas e não quererem admitir isso e priva muito. Isso eu estava até conversando com a minha mãe essa semana, que eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas nunca tive o sonho de casar. E eu acabei tendo um relacionamento onde eu morei junto, eu nunca entrei na igreja, mas morei junto e, como diz o mineiro, amigado de fé, casado é. Então, eu considero que eu tive casamentos durante a minha vida, mas nunca tive filhos.
né? Dá tempo ainda, mas eu não sei se é mais algo, pelo menos hoje não é algo. Na verdade, o ideário da maternidade para mim, ele vem junto com uma série de coisas, que hoje eu não tenho essas pecinhas para juntar, então eu estava conversando isso com a minha mãe, e aí eu falei, se eu já me sinto presa e privada das coisas, moldando a minha vida, minha rotina, por causa do Marley, eu sei o quanto isso seria 15 mil vezes maior por causa de uma criança. Então, priva. Tem seus fardos, né? E eu vou contar, eu ainda morava em Santos, eu sou natural de Santos, no litoral de São Paulo, apaixonada por Mariana, em Minas Gerais, porque foi a cidade onde eu morei para fazer Universidade Federal de Ouro Preto, que foi onde eu ingressei em serviço social, na universidade pública, né? E depois eu transferi para a Federal de São Paulo para voltar para Santos, porque era muito difícil trabalhar em Mariana, o mercado de trabalho ali é muito escasso e eu precisava me sustentar. E foi indo para o trabalho que eu consegui um certo momento ter emprego lá, que eu vi uma bola branca, que não era tão branca, que tinha esse tamanho, no meio da avenida. Era uma avenida de mão dupla, que chama Avenida do Catete, que é uma avenida principal que leva você para sair e ir para Ouro Preto e para outras cidades. E aí eu fui correndo, tirei ele do meio da avenida, que ele estava sentado no meio dos carros, briguei com o pessoal do posto de gasolina e falei, vocês não viram, né, que ele está lá sentado, que ele vai morrer atropelado? Aí eles falaram, menina, você não sabe, a mãe deles, são 8, ela deu a luz a eles lá naquele terreno baldio, já são 4, porque 4 as pessoas vieram e levaram embora. Esse daí, um cara pegou ontem, a mulher não deixou, ele veio e jogou de volta no terreno, só que eles já estão grandes e a mãe não está dando conta de dar de mamar. Ela era uma vira-lata lá da cidade que tem uma matilha de vira-latas lá tinha, né, no centro de Mariana. E aí eu liguei pro meu companheiro até então e falei, parabéns, você acaba de ser pai. E ele falou, ai não, pelo amor de Deus. Porque ele foi aquela pessoa criada pela avó, que ele é tipo o Adriano, ele pega os cachorros e levava para casa da avó. Ele e a avó dele tiveram quase 50 cachorros ao mesmo tempo numa cidade chamada Vicente de Carvalho, é um distrito de Guarujá. Então ele já sabia que ele tinha essa fragilidade e ele sempre anda assim na rua. A gente deu nome para todos os cachorros de Mariana que a gente via na rua. Só que a gente não tinha coragem de ter um, porque o nosso senhorio, eu ia falar uma coisa bem portuguesa, o dono da casa que a gente alugava não deixava, né? E aí acabou que a gente enfiou o Marley lá, e aí a gente deixou o Marley no quintalzinho da empresa que eu trabalhava, da videolocadora, e aí quando a gente foi para Santos, o Marley foi junto de carro com o meu ex, e depois ele morou com a gente, mas todos os anos que a gente esteve casado, e quando a gente separou, eu falei, leva tudo que você quiser, o cachorro fica comigo. E aí o cachorro ficou comigo. E o Marley está comigo desde 24 de maio de 2010, mais ou menos 9 horas da manhã. O parto está todo descrito, eu sei até a geolocalização. E foi, ele já morou em Mariana, que foi onde ele nasceu, em Itanhaém, porque ele ficou com meu pai até eu me mudar, porque eu tinha mais um mês de provas na faculdade até transferir. Aí a gente morou em Santos, aí eu morei mais uns meses em Itanhaém, voltei para Santos, morei mais uns anos em Santos, eu fui para Portugal me estabilizar, porque eu não tinha dinheiro suficiente para já alugar casa sozinha, tudo. É muito gasto, né? Pensa ainda na conversão da moeda. Então ele ficou com a minha avó, aí um amigo meu veio do Brasil e ele veio como bagagem extra desse meu amigo. Pasmem, agora o seu coração vai explodir de felicidade. Eu cheguei em Portugal dia 11 de agosto de 2018. Foi um acaso, o Marley chegou dia 11 de agosto de 2019, exatamente um ano depois. E aí ele chegou no Porto, no aeroporto do Porto, morou comigo em Braga, num quarto alugado, porque todos os moradores sabiam da minha aflição e falaram, pode trazer. E depois a gente veio para Londres juntos e é isso. Se Deus quiser, a gente vai para o Brasil, passa umas semanas, depois a gente volta, vai morar na Espanha, que é onde eu quero morar mais uns anos. Eu acho que vai ser um país que vai dar certo comigo, assim. E ele tá aqui, ele está dormindo, mas até o final eu trago ele para você ver. E a burocracia para viajar com cachorro? Essa é curiosidade minha mesmo, porque eu tenho interesse. Eu falei que no começo do ano eu vou para a praia e eu falei, olha, já procurei uma casa que aceita cachorro, porque o Milan vai, tá bom? Mas assim, é aqui no Brasil. Se você for viajar dentro do Brasil, carro. Uhum. Tranquilo, mas ir para fora? Para fazer a viagem, isso, vá de carro.
Não enfie o seu cachorro num avião se você for viajar dentro do Brasil, porque o desgaste é muito grande, vai ser muito caro, e você vai morrer de preocupação e pode acontecer acidentes como tem acontecido nas últimas semanas. Então, né, pronto, não gosto de falar desse assunto porque a gente chora. Fora do Brasil, qualquer lugar menos a Europa, vou falar da América do Norte, primeiro que foi onde eu vi primeiro. Precisa da vacina da raiva e toda a companhia aérea, todo o sistema de aviação vai exigir um modelo de caixa de transporte específica, com medidas específicas mediante a medida do seu cachorro. Então, você vai medir o seu cachorro e você precisa ter medidas específicas a mais para cima, para os lados e para quando ele está deitado com a perna esticada, para ele poder rodar em volta do próprio corpo, para ele poder deitar de lado, para ele poder deitar assim. Então, tem uma medida certa e marca específica. Mas no site da companhia aérea você descobre isso, não é difícil. Toda vez que você for viajar para um país, a regra é: vai no site da vigilância sanitária do governo do país que você quer ir e olha qual é a regra. Porque eles vão te dizer que vacinas que o seu cachorro tem que ter e que documentos que você tem que mostrar quando chegar lá. Pronto. Aí você vai buscar companhia aérea, transporte de animal, país X. Aí você tem que descobrir o segundo passo, qual é a companhia aérea que faz, porque não é qualquer uma. Então, Brasil, Portugal, a melhor é a TAP. Portugal, Londres, por enquanto, em fase de pandemia, só a British Airlines. Nenhuma outra está fazendo. A TAP fazia. Para os Estados Unidos, a melhor, que eu saiba, é a American Airlines, porque ela tem cabine própria para o cachorro ficar dentro. As outras ele vai junto com a bagagem, né? Não são todas também que fazem. Então, você vai jogar no Google, companhia aérea, transporte animal, país X. Ele vai te dar, você vai abrir o site e vai ler as regras. E por onde você compra, porque normalmente você compra a sua passagem primeiro, e aí você liga para o aeroporto e fala, ó, quero comprar passagem para o meu cachorro no voo XPTO, que é o meu. E se tiver vaga, ok. Se não tiver, eles podem colocar em outro como bagagem extra, não tem problema, mas colocam em outro. Porque tem limite de animal por voo também. E aí, antes de você ir, você faz toda a documentação que o país de destino exige e tem que conversar com a vigilância sanitária do Brasil, porque ela vai pegar toda a documentação que você fez, a passagem do seu cachorro, e ela vai dar ok para tudo aquilo e fazer um documento. E aí, tudo isso que você apresenta. Aí, conforme o país que você leva, eles vão pedir para você respeitar algumas regrinhas do tipo colocar fralda higiênica embaixo da caixa, colocar bebedouro, comedouro, colocar comida suficiente para 24 horas em cima da caixa. Para Portugal não precisou, mas para cá precisa. Eles mesmos fazem no aeroporto, eles colam várias coisas com os documentos e etiquetas em volta, para Portugal não precisou. Quando chega em Portugal, você tem que mandar e-mail para o aeroporto, a veterinária tem que estar lá esperando o seu cachorro, né, para fazer a leitura do chip, porque a Europa exige chip de identificação, América do Norte não. Aqui todos os animais têm chip, todos, só não põe quem é responsável porque o governo exige. Se o seu cachorro some, gato, e você não põe chip, você leva multa, né, se descobrem. Eles têm que estar todos microchipados, porque não, é muito difícil você ver animal na rua. Eu acho que eu nunca vi, nesses anos todos. E é isso, assim, e é caro. Então, o Marley, ele fica na média dos 20, 22 quilos. E ele é alto, né? Ele não chega a ser o tamanho de um labrador, mas ele já atinge esse patamar na hora do preço. Brasil, Portugal e normalmente as viagens assim, ele paga 300, 400 dólares. Tá? Inglaterra, eu não sei porquê, é completamente diferente e eu paguei 754 euros de uma viagem de 2 horas. Nossa! Para ele entrar aqui. E aqui ele entra, fica no centro veterinário. Isso que eu vim de avião. Se eu tivesse vindo de carro pela França, eu podia ter pagado nossa passagem de trem Portugal-França, viajado, passeado, visto tudo, toda a paisagem, e aí feito de carro, alugando um carro, ou então pagando para alguém atravessar a gente de carro, a pessoa dirige, a gente vai junto, e não teria custado nada disso, porque eles só vão examinar a documentação e acabou, você não precisa pagar. Porque para você entrar com um animal via aérea na Inglaterra, você precisa fazer por despachante. Quando tem uma empresa envolvida, é que nem você fazer do Brasil para cá, para Portugal. Vai sair, eu paguei 300 dólares no Marley, mas eu podia ter pagado 6 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais.
É que ele veio como bagagem extra. Se ele vem despachado, como carga viva, uma empresa tem que fazer o despacho e isso é muito caro. Mas se ele vem de bagagem extra, porque o meu cachorro é grande, então tem cachorro que vem aqui embaixo do braço, né? Inglaterra não aceita, independente do tamanho, tem que vir na bagagem. Mas os outros países, normalmente, se ele é pequeno, até 10 quilos com a caixa somada, eles vêm com você no pé, embaixo do banco. O que é bom, né? Eu presenciei, né, através de alguns stories, a chegada do Marley em Londres, né? A aflição dessa moça que parece que segura Portugal as pontas. também, né? Oi? Em Portugal, Portugal também, mas eu tem. acho que de Londres foi mais tenso, né? Lembra que ele não saía, teu amigo foi lá conversar, você não podia entrar, ele estava numa área. Assim, levou um tempão para vocês conseguirem sair de lá, né? Você imagina a angústia, se 5 chega horas. 5 a às 7 5 horas. horas, tá vendo? Então, assim, Nossa, eu ia morrer. ela queria entrar, não podia, né? Isso é um desespero, né? A gente às vezes está numa clínica veterinária porque o teu cachorro foi fazer uma cirurgia pequena, você já fica em pânico, né? E o pior, as pessoas vinham do lado de fora e diziam: a gente não consegue ler o chip do seu cachorro porque ele é muito bravo. Muito E quando bravo, ele eu está dentro da lembro. caixa e vem alguém na porta, ele fica pé da vida. Ele fala: por que você me deixou aqui dentro, desgraça? Ele odeia. E ele não ouve, né, Bruna? Ele é surdo, é. Ele é surdo, né? O que Não de também gera. velhice, nasceu surdo. É. Então, assim, é uma coisa que também sempre tira o animal, coloca um tempão isolado, num lugar que ele nunca veio, trancado, né? Sem parte da percepção natural, o animal deve ficar. A coisa que ele tá louco da vida, ele quer morder as pessoas, ele não quer ser bonzinho da patinha, né? Então, eu lembro que você falava que ele fala que não deixa ler, que ele quer morder, não sei o quê. Eu falei, nossa, o Marley mordendo, como é que isso pode estar acontecendo? Né? Não, Aquele mas ele floco de não é, neve, ele né? não é um cara. É um cara. É que para quem gosta de cachorro, é impressionante. As pessoas que gostam muito de cachorro e que chegam perto, ele é maravilhoso, porque a pessoa sabe lidar. Agora, quando a pessoa, óbvio, demonstra medo, ele também se sente inseguro. E aí o Marley tem uma coisa assim, ele é muito na dele, ele não é aquele labrador que vai te oferecer a barriga, entendeu? E as pessoas veem essa coisa toda branca que ele é e acham que ele é super, quero tocar. E vou te dizer uma coisa que fez mal para ele, morar num dos bairros mais burgueses de Santos, que foi o Gonzaga. Fez muito mal porque ele chegou mineiríssimo, no meio de um bairro burguês santista, que já é uma província, e as pessoas não deixam os cachorros se cheirarem. Elas ficam com medo, as pessoas andam com o cachorro no carrinho, as pessoas têm esse receio. Depois eu fui descobrindo turmas legais, e aí o Marley se soltou. Mas até a gente entrar numa turma cachorreira, que corre na areia e coisa e tal, tá lá no jardim, faz churrasco para os cachorros ficarem soltos num terraço. Eu achei uns doidos assim, Santos. A gente começou a puxar a coleira para ele não chegar perto do cachorro das dondocas. E aí, nesse sinal que a gente puxa a coleira, e aí eu conheci pessoas na minha faculdade, na Unifesp, e perguntei. Aí o cara morava no outro bairro burguês, a ponta da praia, e falou: meu pastor alemão ficou assim também. Ele era bobão, legalzão com todo mundo, e essa coisa das pessoas não deixarem eu terem medo, eu fico puxando, ele entende que é um sinal para ele ficar em alerta, né? Então ele não ficou o cara mais legal do mundo dali em diante por causa dessa coisa que a gente educou errado, né? Porque a gente ficava com medo das pessoas brigarem com a gente, aí virou um círculo vicioso, sabe? Então ele tem um pouquinho assim de... E agora você vê os vídeos dele passeando pelos parques de Londres. Aliás, é incrível. Eu perguntei, mas para Bruna, você está em Londres, mas você fala a verdade. Você vê assim, vegetação, campos e campos e campos. Ela pegou, virou a câmera para o outro lado e falou: aí tinha uma autopista passando do lado, não sei o quê. Bom, é lógico, né, Adriano? Se na Inglaterra não tiver parque, não tiver jardim, não é Inglaterra. E ele tá na boa, né? Você solta ele lá, ele parece que está em Mariana, né? Ele se sente É assim, filho da mãe, reinando. ele vai lá para a casa do chapéu, me olha e continua indo, porque ele quer testar o quanto mais longe ele pode ir. Ele testa a minha confiança, ele é safado. Mas isso foi uma coisa que me surpreendeu em Londres. E eu soube depois do número exato, 47% da cidade é reserva. Eu não sei se é a cidade ou o país, né? A Inglaterra. É preservação, é verde, é parque, é terreno público, é da rainha, não pode estragar, né? Não pode. Eles fazem a manutenção e é preservado justamente porque é um lugar com limitação. Então Londres acaba, tem um cinturão verde para começar o interior. Então a cidade não avança e isso não diminui
E eu dei, assim, a sorte de morar num lugar que tem trocentos terrenos, um em seguida do outro, e tem um campo de golfe, e em volta do campo de golfe tem trilha, que as pessoas andam de cavalo no meio de Londres. Aliás, no Hyde Park, que está lá no Maple Art, que está lá no meio de Londres, né, no ponto turístico, as pessoas andam a cavalo lá. Você vai no Hyde Park, que é super famoso, né? As pessoas estão andando de cavalo. Falo, gente, que bagulho louco, porque você dá 20 minutos de caminhada, você está na Oxford Street, sei lá, na rua de comércio mais famosa, numa das do mundo, é tipo a Times Square, Sim. mas é a Times Square da Europa. E você fala, meu, se eu andar 10 minutos, eu tô vendo gente andando a cavalo num parque, entendeu? Que é gigante. Então eu também moro numa região que tem bastante parque que, aliás, preciso comprar uma bota, porque agora você já vai andar, o pé já fica encharcado, cheio de lama, o Marley fica cheio de lama no peito, na barriga, é uma maravilha. Ele É, gosta. é bom você falar, né? Cheio de parques públicos, porque aqui no Brasil, né, nos últimos dias, as reportagens que têm aparecido é a privatização do Ibirapuera e a cobrança de taxas para pessoas e treinadores que vão praticar esporte lá, né? Aqui a coisa tá indo bem aqui, até isso. Você vai ter catraca para entrar no parque, né? E parque, né, cada vez mais, tudo que era público sumindo. Aliás, aproveitando esse gancho, tem uma coisa que você comentou comigo, que eu queria que você trouxesse para a conversa agora. Quando você falou de voltar para o Brasil, você falou de fazer uma série de exames médicos, exames, né? Você falou de uma cirurgia no nariz, mas exames de rotina que na Europa, seja em Portugal ou aí no Reino Unido, você não tem o SUS, né? E aí, como é que essa história aparece? Tá. No Brasil, não vou ser hipócrita, eu usei por muito tempo plano de saúde particular, porque você tem a opção de pagar planos de saúde acessíveis, vamos lá, né? Hoje eu andei pesquisando, eu consigo pagar um regional para duas pessoas, com atendimento no hospital muito bom, 320 para duas pessoas, 390. Ou um plano particular regional que atende todos os hospitais da região da Baixada Santista, 400 e pouco. É caro diante do salário mínimo? É caro. Mas se alguém já ganha 2, 3 salários mínimos, já consegue arcar, né? Eu sempre vivi mais ou menos com plano de saúde também, porque eu sempre fui estudante, né, enquanto eu estive no Brasil. Então, eu também conseguia pagar 200 e pouco e eu ia bem. Já usei o SUS para as minhas crises alérgicas, né? Porque a minha cirurgia do nariz que eu preciso fazer é porque eu tenho os pólipos inflamados. Eles, como diz o otorrino português, são do tamanho de uvas. Eu falei, eu estou bem integrada com o país, tá vendo? Por dentro e por fora. Só que em Portugal, por causa a Europa tem a diferença climática brutal de uma estação para outra, que no Brasil não tem. E quando entrou em primavera, tudo fica amarelo. Você fica com pólen em cima do carro, na sua varanda de casa, nos vidros. E aí, óbvio, eu comecei a ficar com toda a via respiratória muito ressecada, eu comecei a ter muito sangramento e fui tentar fazer o atendimento médico pelo SNS, Sistema Nacional de Saúde. Que logo que eu cheguei em Portugal, eu me cadastrei no centro médico, né, da região, do endereço que eu tinha correspondência. O pronto-socorro, né, o pronto-atendimento desse centro médico não medica, você passa por uma consulta, eles te dão uma receita, e com essa receita você paga um preço diferenciado na farmácia, porque ela vem com a receita do SNS, eu estou confundindo com o da Inglaterra, SNS. Mas, por exemplo, eu sempre tive problema estomacal, sempre não, desde 2012, 13, que eu trabalhei numa multinacional no Brasil e aquilo foi expurgante, eu acabei adquirindo gastrite, aí eu me tratei, mas o vira e mexe, né? E aí, para fazer esses exames de rotina, eu tinha que pagar para fazer o exame, porque o Sistema Nacional de Saúde português não cobre todo o atendimento médico necessário. Você tem que ir para o particular, mas você paga um valor a menos, porque o SNS te dá esse desconto. E aí, em Portugal, eu fui descobrindo isso, que só tinha gratuidade, crianças, gestantes, os cotas, que são os aposentados, e pessoas, eu vou falar o termo talvez errôneo, porque eu estou afastada desses debates, portadores do vírus HIV. Né? O termo certo, se alguém souber, se eu não estiver certo, me corrija. Então, essas pessoas não pagam, elas têm total gratuidade. De resto, é tudo cobrado. Então, eu fui começar a fazer atendimento, por exemplo, ginecológico, que no Brasil as mulheres fazem todo ano, né, todos os exames. E aí eu fui conseguir marcar consulta meses depois que eu me cadastrei, e lá você tem que ter médico de família. Então, eu também estava demorando muito para atribuir um médico de família para mim, porque tinha muita gente chegando. Eu só fui
conseguir fazer o exame 6 meses depois, só fui receber o exame 1 ano depois, fui fazer a consulta, fui fazer o exame 4 meses depois, recebi o resultado 2, 3 meses depois, com o aviso de que estava indo para o centro do câncer, que eu sempre tive pólipos, então eles mandaram para lá. Você assusta, mas você não sabe a resposta. E aí eu fui pegar na consulta para ler o exame, eu fui tipo 8 meses depois, e quando cheguei lá, ela falou: a gente vai ter que fazer o exame de novo, porque foi muito tempo. E aí marcaram, eu já estava com a viagem marcada para cá. Então demora muito o sistema de saúde público, fora o otorrino, que aconteceu a mesma coisa, eu fui no particular, o particular me encaminhou para cirurgia, e eu só fui conseguir consulta no otorrino público para fazer a cirurgia 1 ano depois. E aí eu já estava vindo para cá também. Então foi mais de uma modalidade que isso aconteceu. Dentista, por exemplo, em Portugal, uma limpeza simples, você paga em média 40 euros. Então, se você pegar esses 40 euros no Brasil, fizer o câmbio, e juntar com tudo que você também quer fazer, limpeza, rever obturação, qualquer coisa, você faz no Brasil muito mais barato, entendeu? Então, é normal quem tem essa possibilidade de ir e vir, reservar o dinheiro para quando chegar no Brasil fazer o check-up. Então, assim, não estou dizendo que todo mundo faz, mas é comum você ver as pessoas falando: quando eu vou lá, eu faço tudo, né? E então foi essa demora. Aqui na Inglaterra, quando você chega, o NHS, você faz também um cadastro no centro de saúde da sua região, que chama GP. E aí você vai lá, faz coleta urina, pesa, faz tudo bonitinho, né? Preenche uma fichona, recebe o seu número, marca consulta. Hoje em dia, por causa da Covid, da pandemia, ela é feita por telefone, por videochamada. Mas é aquela coisa também... Eu escuto muitas pessoas dizerem, por relatos, e pessoas que eu tenho como clientes que eu converso, que você vai e as medicações não passam de Neurofren, ibuprofeno, paracetamol. E elas são muito... Então, tem muita gente que diz: você precisa muito, você traga o seu remédio. Se você vai ficar aqui muito tempo, procura um médico particular. Ou você bate muito o pé lá no GP, que você consegue uma consulta e pede a receita já específica, ou vai muito atrás. Eu tenho um colega que fez cirurgia aqui, foi muito bem atendido. Mas é isso, eu acho que eles conseguem atender, porque eles minimizam muito o seu acesso, né? Eu já caí de bicicleta no Brasil, abri o joelho, fui para o pronto-socorro em menos de 1 hora. Tomei toda a medicação, fizeram toda a asepsia e tomei os pontos por um cirurgião plástico super famoso no Brasil. Em 1h30, 2, eu estava fora do pronto-socorro com o curativo todo feito, tomei 8 pontos no joelho com a vacina. Em Portugal também foi bom, porque eles pegaram, me pediram vacina, depois ligaram para atualizar minhas vacinas. E assim, eu sou fã do SUS, é meio complicado dizer. Agora eu vou para o Brasil não para fazer as coisas pelo SUS, porque eu preciso de agilidade. Se eu tenho tempo, eu faria pelo SUS. O meu sobrinho vai fazer 4 anos ano que vem. Foi tudo pelo SUS. E quando eu cheguei no hospital para visitá-lo, que eu fui uma das pessoas que pôde visitá-lo, porque eu estava já de viagem, então eles me deixaram ir porque eu não ia estar no Brasil para acompanhá-lo depois, foi muito melhor o atendimento e a estrutura do hospital do que meus avós, que pagam uma fortuna de plano de saúde e já a essa altura da vida estavam frequentando muito internações por câncer, por várias outras coisas, né? E eu acompanhei muito os dois. Então, foi uma diferença brutal também. Quando eu assisti, eu falei: meu Deus, isso aqui é SUS, né? E a gente tá... Olha como é que... Então, tem essa característica, assim, não é melhor, né? Tem suas limitações também, mas não tem atendimento amplo. Então, isso me incomoda bastante. Eu sou bem crítica com os sistemas públicos daqui por causa disso. Você tem que pagar. Você fica pensando: meu Deus, essa pessoa não tem como pagar, como é que ela faz? Por isso que eles têm muito uma fama de ter a dentição muito feia, muito descuidada, porque é muito caro. É muito caro. Uma coisa importante dessa coisa da viagem eu estou pensando em viajar, eu já vou comprar a caixa antes. O Marley tem a caixa dele mais de 1 ano antes da viagem. E aí você dá comida, você entra na caixa com ele, você prende ele de vez em quando, dá Tanto que eu vim para essa casa aqui e a caixa virou a minha garagem, onde eu guardava as coisas. Um dia eu tirei as coisas para limpar, ele entrou, sem nada, sem colchão, entrou e deitou. Aí eu falei: já entendi o recado. Eu tive que arranjar outro lugar para pôr tudo,
botei as coisas dele lá dentro e ele tem a cama inteira para ele de casal, tem o chão inteiro da casa, tem tudo. Ele ama a caixa. Então, a caixa é... Isso é legal dele se Aliás, acostumar. beleza. O meu landlord, o dono da casa, arranjou uma madeira igual a da pia da cozinha e colocou em cima da caixa para mim, prendeu com parafuso, porque a caixa faz parte do meu mobiliário, entendeu? Conheço bem isso, Bruno. Conheço bem. Não é? Aqui em casa tinha uma caixa de cachorro no meio da sala. Era o móvel central da sala, era a casa do cachorro. Não dá para negar que tem um cachorro aqui em casa. É. Então, o que você gostaria agora, nas considerações finais, deixar aí de... Gostaria de falar? Gostaria de deixar um recado? Gostaria de esbravejar? Não sei. O espaço é teu, Bruno. Não sei se das coisas que a gente andou trocando ideia, teve alguma coisa que a gente pulou, mas eu acho que foram trocas sinceras, que nos interessam. Sei lá, gente, essa coisa de morar fora... tem uma coisa que alguém estava falando, acho que foi a Lê, quando ela estava falando alguma coisa de imigrar, não sei o quê. Vocês estavam falando alguma coisa que só tem uma coisa que, quando você imigra, você luta muito com ela, e que é uma coisa que me incomoda, é você ter que lidar com os sommeliers de viagem. E você ter que viver algo que está fora da expectativa das pessoas que romantizam os lugares para onde você vai. Uhum. Então, acho que é muito importante, se você for pensar em imigrar, para qualquer lugar. Se você for pensar em mudar de cidade no Brasil, é você não romantizar esse lugar. Então, as pessoas falam, você vai para Londres, que chique. Sim. Cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Croácia, o que a Croácia tem de espetacular? E as pessoas, nossa, ela está na Croácia, ela deve estar fazendo, né, barbaridades de dinheiro, deve estar falando o idioma fluente, deve estar... Então, e lidar com a frustração das pessoas quando você acaba mostrando uma realidade, porque é muito fácil hoje com rede social, mas isso acontece muito no WhatsApp, isso acontece muito quando a gente faz um telefonema para casa, que a pessoa liga e espera você falar que, sei lá, conheceu a rainha, foi tomar um chá lá no palácio, e você fala, não, eu só fiquei presa no metrô que estava 40 graus, enquanto lá fora estava 20, e pronto, os problemas reais do dia a dia. Ou quando você fala assim, que rua linda, e a pessoa fala, mas essa não é a rua mais linda, você não sabe onde você está indo. Não, mas é que eu passo por aqui para trabalhar todo dia, eu acho essa rua linda. Então, lidar com os sommeliers de viagem acho que é o mais complicado, as pessoas palpitam muito sobre romantizar muito. Acho que é bom ter o pé no chão. Eu não tenho a síndrome de vira-lata, eu não acho o Brasil o pior lugar do mundo. Eu sei que é um lugar caro para você viajar dentro do país, então eu quero terminar na África, no continente africano, sem o Marley. Acho que vou completar com uma coisa que a Priscila disse, trava. Então eu tenho planos pós-Marley, que são coisas que não dá para fazer com ele, né? Tipo, me internar dentro de um santuário de elefante, de macaco, ou de, sei lá, de qualquer bicho, e ficar lá fazendo trabalho voluntário. Como é que eu vou fazer isso com o meu cachorro, entendeu? Fazer viagem rápida com o cachorro, não dá, né? Tudo tem que ser... voltar a fazer trabalho voluntário em hostel, essas coisas assim, não rola. Então eu tenho planos até para ver se eu me curo, mas não sei se tem como curar mais rápido, mas enfrentar melhor isso sozinha, porque vai ser uma dor que ninguém vai sentir, né? A Adriana sabe bem melhor do que eu, quando você perde. Porque somos eu e ele sozinhos desde 2014. Então é muito tempo em que a gente divide coisas que são só nossas, né? Coisas que ele me ajudou a superar, divórcio, doenças na família, coisas quando eu estava sozinha. Então, eu vou precisar aprender a viver sem ele, então eu já tenho alguns planos pós-Marley. E que acho que faz parte de não romantizar. Acho que o mais importante, nada na vida a gente pode romantizar. Eu quero muito aquele emprego, ser professor ou ser assistente social. Tem que entender que tudo tem ônus e bônus, né? E é isso. Não sei se a gente tem mais coisas, mas é isso. Acho que essa história do nômade também entra por aí, né, Bruno? A gente tem que entender que a gente está sempre mudando, as coisas não são permanentes, né? A convivência com os animais nos ensina isso, né? Então, assim, você tem muito... Aqui em casa nem sei quantos já foram, ainda e sei quantos serão, porque estão aqui, e você sempre ouve, né? Mas foi um, tem outro, né? Como se a gente pudesse cambiar, né, os nossos sentimentos, as nossas relações. Você está mostrando isso, que você sabe, uma hora isso chega, não adianta,
a gente faz o máximo possível, mas a vida vai seguir, você vai lá na frente, né? Se você estiver numa reserva na África, você vai lembrar dele, você vai até para a Tailândia, que eu sei que é outro lugar que você adora, né? Você vai lembrar dele, eles são a nossa vida, né? Fazem parte, e a gente aprende muito, né, da humanidade com eles, eu sempre falo isso. Eu me tornei uma pessoa muito mais humana, se é que eu, né, posso dizer isso, com o convívio deles. A Priscila, né, com o Milan, que eu acompanho desde quando ela Com foi lá, né, certeza. buscá-lo. Então, assim, a Letícia um dia ainda vai entrar nessa, né? Tem um gatinho, o cachorrinho ainda você tem um não deu, gatinho. mas o gatinho eu Gatinho peguei dá. ele na rua. Aqui também tem 2 gatinhos, um dentro e um fora, né? E é muito bom conversar com você, porque a gente... É outra coisa, né? Você está longe. A gente passa a ter mais contato quando você estava longe. Acho que a gente nunca teve longe, né? A gente sempre, quando conversou em rede social... A gente nunca teve perto, na verdade. A gente só teve perto quando eu ia assistir suas aulas, porque sim, você também já era de longe. Eu acho que é mais porque cria conexão de assunto, né? Tem muito assunto que conecta. Então, tem pessoas que eu estava muito perto, que agora eu estou mais perto ainda. Tem pessoas que eu estava perto, que agora eu estou longe, porque é normal, quando você vive uma outra realidade, as pessoas também não terem tanta conexão, né? Agora, a conexão que eu fiz com a Adriana, acho que ela ultrapassa qualquer distância, foi o adesivo que ele tinha atrás da saveirinho dele. Eu amo vira-lata. Ele estacionava o carro na garagem. Olha só que você foi lembrar. Gente, eu tô chorando horrores aqui. A Bruna lembrou. Era uma Saveiro vermelha, não era? Eu não lembro direito. Mas era uma estrada, era uma Fiat vermelha, toda amassada, que eu bati em tudo que era canto, e tinha um adesivo. Tinha um adesivinho. Então eu já gostava das lousas. Eu gostava da didática, porque eu sempre gostei de geografia e geopolítica, então ajudava muito. E aí o cara ainda me pôs eu amo vira-lata, e morava num lugar que tinha até... O que era arara, passava uns pássaros doidos lá. Só não passa mais porque estão derrubando tudo aqui, né? Passava tudo, passou tucano, passa maritaca, passa tudo. Agora passa avião em cima da minha cabeça. Mas... E outra, né? Ela faz aniversário 3 dias antes que eu, então também tem isso, é só inverter o número. A gente está aí. E é muito bom, eu me sinto muito, sabe, eu sou bom de palavra na aula, né? Aí me põe lá em cima, né, Pri, a gente dá conta, né? Põe na frente de aluno numa lousa, a gente se vira. Mas é muito gratificante, né? Tem raríssimos alunos, a Priscila sabe bem disso, que depois que passam essa fase, né, estão ali, mas estão olhando. Depois eles vão seguir o caminho deles, e a gente se encontra. A rede social começou a trazer isso de volta. Foi por Orkut no passado, tal. E agora a gente tem contato, né? Assim, você aí em Londres, eu conheço uma outra aluna, foi a minha aluna de colégio em Montreal, sabe? As pessoas, e assim, se aproximam, né? Outro dia, no Dia dos Professores, Priscila conhece, Tabajara, né? Fez um depoimento lá, no Dia dos Professores ele falou assim, obrigado pela sua... Ele estava agradecendo, essas coisas que aluno faz com o professor, né? Assim, mesmo que eu tenha descoberto isso só muitos anos depois. Então, isso tem um significado, né? Que não é de todos, são de alguns, né? A gente sabe, a vida é assim, a vida é seletiva, a vida não segue essa visão sommelier que você acabou de falar agora das pessoas, mas isso é fundamental. Então, saber que você está aí, que a gente acompanha, que você vai voltar, que você vai seguir teu caminho, né? Estávamos conversando outro dia, até ela falando, olha, você pode me dar umas orientações, a gente pode fazer umas conversas, umas lives, onde eu estou no país, como é que é o país e tal. Já tem até plano, né? Quem sabe eu aposentado, né? Não tem mais nada o que fazer, então eu vou ser um anexo do nomadismo digital da Bruna e sempre muito feliz de poder estar contando com isso. Com os cachorros tudo dentro. Não é difícil. Tem um nômade que viaja de barco com galinha. Meu pai é fã de barco e ele me mandou já. O cara tem gato, tem um que tem galinha. Olha, tem de tudo. A hora que você entra no esquema, você vai, né? Mas tudo isso é muito bom, né? Tudo que você passou hoje para a gente é assim. Eu não gosto da palavra esperança, eu já falo isso aqui, não é a primeira vez que eu falo isso. Mas você mostra uma perspectiva do que é possível, né, de se enfrentar. Você falou que você passa medo, você falou que você passa angústia, você falou que você passa ansiedade, você já estava ansiosa de pensar. Mal real. Né? Mas eu acho que isso é da natureza humana, isso demonstra que a gente, né, corre sangue nas veias, que não dá. Você pode ter um planejamento, uma racionalidade, como você demonstrou em várias coisas que você falou aqui hoje para a gente,
mas a gente tem emoção. Fazer o quê? Sair de um lugar, nossa, você montou aí, ela alimenta um esquilo, o esquilo vai comer na casa dela, ela comprou uma... Eu tenho uma mesa de piquenique para o esquilo. Ai, que fofo, gente. Outro dia tinha uma raposa no galinheiro do vizinho lá, agitando tudo. Não é do vizinho, não, eu moro numa tiny house, no quintal da casa. No fundo. É uma casa de madeira. E aí o galinheiro ficava do lado, agora ele fica aqui no fundo. Porque tem um pula-pula. Toda casa que tem quintal aqui que tem criança tem pula-pula. Porque eles têm essa fixação em pula-pula. E aí a Fox veio aqui para tentar comer as galinhas, mas eu não consegui, porque as galinhas estavam bem protegidas. Então, assim, né, sabe, essa diversidade, é que nem eu brinquei, você está em Londres, mas você está mesmo, olha, está em Londres, está no centro do... Meus amigos mandam mensagem, que cidade você mora mesmo? Porque acho que eles esquecem que eu estou em Londres. Então, e eu acho que esse é o principal recado da entrevista de hoje, né, gente? Porque olha só a amplitude disso, a mudança de visão, né? A leitura que você faz diferente das coisas, o que isso mexe com a gente e, consequentemente, a gente vai mudar na atitude do dia a dia, né, das possibilidades. Né? A visão de Brasil, aquela famosa história, né? Nós tivemos aqui falando com a Devlin Biezos, que falou sobre o Afeganistão, né? Então a gente fala, por que estudar o Afeganistão, nós estamos no Brasil? Tem ligação com tanta coisa nossa, tá? Ressignificar o próprio país, que está precisando demais, né? Que eu nem falo que é país, é um pedaço de terra, com algumas pessoas dentro que dizem que se identificam, porque nem isso mais existe. A gente precisa ressignificar isso. E nem que a gente tem que sair do país, né? A gente tem que ter contato mais intenso, né? Com você, com as pessoas à distância. Estou muito contente, Bruno. Estou muito feliz por esse encontro nosso aqui, né? Eu acho que tem coisas que só são possíveis para a gente fazer enjoado, com crise de ansiedade, com dor no peito, com falta de ar, que acontece, né? Porque a gente vai, mas vai com medo. Que nem eu falo para minha avó, eu caio, mas eu caio para frente. É quando eu levanto, olha, já dei 2 passos para frente. Porque eu vim para cá passando muito mal, fisicamente, muito, muito ruim mesmo, né? Dores físicas e machucada, e emocionalmente também muito ruim, enfim. Mas aí vou contar até uma conexão que faz. Hoje eu estava escutando um podcast do Rafinha Bastos com o Cortella, que eu amo Cortella, e o Cortella falou uma frase, comparando a educação da mãe brasileira com a mãe alemã, que uma professora fantástica que eu tive na Federal de Ouro Preto, a Julie, que morou na Alemanha fazendo mestrado ou doutorado, também falava. E foi uma aula maravilhosa que eu tive de sociologia com ela, um semestre sensacional. E assim, sei lá, graças a quem? A Deus, aos orixás, às deusas, que a humanidade criou os professores, né? Porque são eles, são os nossos pais, e eu não sei se a Letícia é professora, mas tem a minha conexão com a Letícia, quando alguém falou bióloga, eu conectei com os biólogos da minha família, que foi uma coisa que também eu e o Adriano acabamos tendo em comum. Ele conheceu meu tio, que é professor de biologia, que se tornou meu tio, porque antes de eu nascer se casou com a irmã da minha mãe, e eles são biólogos, e se não fossem eles sentados à mesa da cozinha da minha casa, quando eles vinham de Campinas, que eles ficaram em Campinas para sempre, eles são filhos da Unicamp e ficaram por lá, falando das pesquisas, falando das aulas, corrigindo prova fim de semana na mesa da cozinha lá de casa, nos feriados que eles iam ficar lá. Se não fosse essas conversas de bastidor, eu não tinha criado o ímpeto de cursar a universidade pública, eu não tinha ido para o cursinho, eu não tinha conhecido a Adriana, eu não tinha tido professores que marcaram tanto, e não foram os professores da escola, apesar de que poderiam ter sido, foram os do cursinho, foram os da graduação. Então, eu não sou da área da saúde, apesar da Unifesp graduar assistentes sociais mais voltados para a área da saúde, né? Mas são biólogos eu tenho 2 biólogos muito importantes na minha vida, que é a minha tia Cleide, que trabalha no Adolfo Lutz, salve ela, que em tempos de pandemia está trabalhando que nem uma maluca, não tem feriado, não tem nada, e o meu tio André, e todos os professores que eu tive, além do meu pai e da minha mãe, né, minhas avós muito fortes, porque são quando eles me mandam mensagem dizendo, eu admiro sua coragem, você termina um relacionamento, você vai para outra, você faz um negócio que lá, você tá indo, porque eles falam isso, não é esperança, mas eles falam, minhas tias traduzem muito em coragem, minha mãe, né? E eu falo, escuta, você não tá enxergando que você tá aqui nisso? Porque eu não estaria fazendo isso se não fosse tais coisas que você fez, tais coisas que você me ensinou. Então, assim, se enxerga no sentido de, se enxerga nisso que eu tô fazendo, você é isso que eu sou hoje, né?
Então eu só sou porque essas pessoas foram antes de mim, e não porque elas só me deram um exemplo, mas porque eu aprendi com elas. Então, muito obrigada a essas pessoas, porque eu não teria a coragem. E assim, eu dou um passo cansado. Às vezes, quando eu comecei o trabalho de cleaner aqui, eu não sabia se eu ia conseguir subir a calçada de tanto cansaço físico, sabe? Eu tinha muita dor no corpo. E eu não precisava falar com essas pessoas da minha família, mas eu pensava certas coisas, e eu sou muito uma pessoa que gosta de estar muito conectada com eles, e eu consigo fazer as coisas mesmo estando à distância, pensando no quanto as pessoas me admiram passeando com o Marley aqui, no quanto as pessoas que me ensinaram ali. Então, na bióloga da minha família, que está trabalhando que nem uma doida na pandemia. Então, eu não sou grupo de risco. Meu pai está no hospital trabalhando como psicólogo na Santa Casa de Santos. Minha mãe trabalha numa escola com educação especial. As pessoas estão na linha de frente, né? E elas me movimentam numa coragem para coisas que eu quero, e que, se não fossem eles, ninguém faz nada sozinho, não, gente. Ah, pelo amor de Deus, nada, nada. E é isso. Então, eu que agradeço, porque são pessoas que estão aí lecionando, que agora querem fazer um podcast, um canal no YouTube. Faltou um negócio no meu currículo aí. Eu sou designer na Horas das Vagas. Não ficou bom. Mas essa plaquinha de madeira com esse Geomundi aí, fui eu que fiz. Essa daí você... Olha só! Ela me mandou uma série de ideias, né? Ela mandou uma série de ideias e eu fui mexendo. Falou, isso tá muito feio. E tava mesmo. Né? Então, aquele gel com os 3 pontinhos em cima, né? Aquilo é uma criação dela. Aí eu fui buscar um outro logo de Mundi e tal. Aí esse é o meu logo antigo, né? O logo do Geomundi antigo. Aí um casal de amigos nossos aqui, vizinhos aqui em São Roque, quando eu fiz aniversário, eles tinham lá eles conheciam uma pessoa que faz esse tipo de trabalho e me deram isso, né? É uma bandeja. Eu falei, bandeja nada, isso vai ficar lá. Vai ficar ali, vai ficar de símbolo, né? E tem o dedo da dona Bruna aí nessa história, aqueles 3 pontinhos, que eu preciso resgatar. Eu mudei o logo, mas não colou. Preciso voltar isso aí. Ano que vem. Mudança de ano e mudança, retomada de identidade. Aí a gente tem que achar um designer profissional, né, Adriano? Vai do bom gosto do libriano, né? Mas ter bom gosto e executar uma distância muito grande. É diferente, Bem diferente. Bruna, a gente queria agradecer pela sua presença aqui. A entrevista foi maravilhosa. Obrigado por ter destinado um pouquinho do seu tempo para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, para falar um pouquinho para a gente do Marley. Nossa, me emocionei horrores aqui. Ó, a hora que a galera vai ver aí, a hora que eu estou passando a mão aqui no rosto, é para limpar as lágrimas. Muito, muito obrigada. Foi muito legal tê-lo aqui com a gente. E eu acho que é isso, né, pessoal? Valeu, Bruna. Beijão para você. Até a próxima. Beijo, Bruna. Beijo pro Marley. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão, pessoal.